Salve Maria, meu nome é Padre Charbel, sou sacerdote da Sociedade do Espírito Santo. Hoje quero, como fazer este vídeo, esta aula, para que nós possamos, através do menino Jesus, que nasce a cada dia em nossas almas, e que nasce especialmente neste Natal, e que nasceu de fato, tomando a natureza humana há 2000 anos atrás, uma pobre manjedoura, através desta aula, mostrar um pouco do caminho do qual nós podemos percorrer para que possamos alcançar os frutos desse nascimento. E são frutos efetivos, frutos verdadeiros, não algo sentimental, não algo que apenas arda o meu sentimento, o meu coração, não é isto. De fato, o nosso Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, nasceu entre os homens, não para apenas, digamos, o adorarmos, sim, especificamente para adorarmos porque Ele é Deus, mas Ele quis, através do seu nascimento, que nós encontrássemos um caminho de liberdade, um caminho de libertação. Nós, neste mundo, no meio de tantas misérias, no meio de tantas calamidades, como estas crises que estão vindo, de pandemias, de doenças a quais nós conhecemos, temos ainda uma esperança para que possamos encontrar uma razão de nosso viver, uma razão de vida. Então, gostaria de iniciar lendo o Evangelho de Natal, para que nós possamos fazer uma análise rápida sobre o caminho do qual nós podemos percorrer para termos esta esperança efetiva. Porque Deus, Ele está aqui olhando-nos, Ele está aí olhando ao Senhor que assiste esse vídeo, e Ele existe de fato, Ele quer mostrar a sua misericórdia para nós. Ele não é um Senhor que fica nos vendo sofrer e não faz nada para nós. Ele de fato quer fazer, mas Ele nos mostra o caminho para o qual nós possamos percorrer e, tomado este caminho, Ele possa trabalhar em nossa vida. Então o Natal ele vem trazer esta mensagem, uma mensagem de esperança, da qual é uma esperança efetiva, não é uma coisa do sentimento. É real, é fato. E é este o caminho. Do mesmo modo que quando nós compramos um eletrodoméstico, uma televisão, um computador, etc., vem um manual de instrução. Nosso Senhor também deixou um manual de instrução para cada pessoa que veio a este mundo, que é a sua doutrina, as Sagradas Escrituras. E é o seu exemplo mesmo, o seu exemplo de vida, que é simples, uma vida simples. Então, através dessa simplicidade, que nós podemos encontrar este caminho de libertação. Pois ele mesmo diz, Nosso Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é de fato isto. Pois bem, para simplesmente iniciar, gostaria de iniciar lendo o Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho da Vigília Pascal, perdão, da Vigília de Natividade de Natal, que nós lemos no dia 24 para o dia 25, quando Nosso Senhor nasce. Pois bem, em Lucas, capítulo 2, versículo do 1 ao 14, diz o seguinte: Naqueles dias saiu um edito de César Augusto para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirino, governador da Síria. Iam todos recencar-se, cada um à sua cidade. E José foi também da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da casa e família de Davi, para se recensear juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando ali, aconteceu completarem-se os dias em que devia dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e o enfaixou, e o reclinou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, naquela mesma região havia uns pastores que velavam e faziam de noite a guarda ao seu rebanho. E eis que apareceu junto deles um anjo do Senhor, e uma claridade divina os cercou, e tiveram grande temor. Porém o anjo disse-lhes: Não temais, porque eis que vos anuncio uma grande alegria, que terá todo o povo.
nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. E eis o que vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E subitamente apareceu com anjo uma multidão de milícia celeste louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens, objeto da boa vontade de Deus. E paz na terra aos homens de boa vontade. Pois bem, pois este é o Evangelho de São Lucas. Ele tem uma simbologia muito grande, da qual se nós passamos despercebidos, eu mesmo já fiz muitas vezes passar despercebido, nós não conseguimos entender o que ele quer dizer ali. Apenas está falando de uns pastores que estavam vigiando ali o seu rebanho, e de repente apareceu-lhes um anjo anunciando que havia nascido um menino, que era o menino Deus, que via dar paz aos homens de boa vontade. Não é somente isto. Então, pois aqui, eis um remédio muito eficaz, né? Todo este evangelho tem uma simbologia da qual nós podemos analisar e ver qual é o caminho que nós cristãos, e que cada pessoa, qualquer pessoa que esteja neste mundo, ainda que esteja viva, pode tomar para encontrar esta paz. Porque os anjos disseram: paz na terra aos homens de boa vontade. Então, tem a paz, tem a terra e tem a boa vontade. Mas vamos começar do começo, porque somente se pode subir, digamos, os andares e começar pelo primeiro degrau da escada. Então, bom, naqueles dias saiu um edito de César Augusto para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo. Então, somente aqui, Santo Antônio de Pádua disse que é um significado muito grande. Então, quando falamos que naqueles dias saiu um edito de César, nós vemos que este edito de César tem um significado profundo. Primeiro, o edito. O edito é como se fosse uma lei, né, um decreto. Então, nos decretos que nós vemos hoje na igreja, quando eu digo hoje, nesses 2000 anos de igreja, são decretos do qual nos ensinam o caminho para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos os éditos. São os éditos que a igreja mesmo nos coloca. Então, César aqui também significa Senhor, né? Então, César, ele é Senhor. E por quê? E não é somente um Senhor, mas é um Senhor Augusto, é um Senhor Altíssimo. Então, tem um édito, temos o Senhor e temos este Augusto, que é Altíssimo, né? Para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo. Pois bem, o recenseamento do mundo, neste aspecto, nesta simbologia do Evangelho, pode-se dizer que nós, para irmos ao encontro de Cristo, ao encontro do menino Jesus que nasceu, precisamos fazer um recenseamento. E o que significa esse recenseamento? O recenseamento começa a nossa vida quando nós começamos a analisar os nossos pecados. Sabemos da notícia de um menino que irá nascer, que pode nascer em nossas vidas, em nossas almas, e nós começamos, por isso, a fazer um recenseamento, a fazer uma lista, a fazer uma caminhada para encontrar aqueles pecados mais íntimos que nós temos na nossa vida, para que possamos, assim, encontrar este menino, que é Deus, que é a mesma pureza. Então, nós vemos que César já tem o nome de Senhor, né? Augusto, Altíssimo, e este recenseamento, né, em todo o orbe, que significa o quê? Que significa um círculo, não? Fazer uma análise da nossa vida. Nossa vida é um círculo, né, da qual começa desde a infância até a velhice. Então, nesse círculo da nossa vida, temos aqueles pecados, aquelas danações de quando nós fazemos quando crianças, contra nossa mãe, contra nossos pais. Temos também, na adolescência, infelizmente, a maioria das vezes nos deixamos seduzir pelas doçuras da sensualidade da vida, que são vaidades, que são coisas que nos podem levar à perdição. E não somente a perdição eterna, mas a perdição mesmo aqui na Terra. Nós ficamos como desorientados como seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou desorientados na nossa vida. Nós saímos da ordem, pois Deus mesmo é ordem. E nós saímos desta ordem da vida e nós nos perdemos, nós nos colocamos em amarguras. Então, nós vemos aqui que há uma simbologia muito forte já no começo, né? Augusto significa Altíssimo e o César significando o Senhor. E este recenseamento de todo o orbe significa também, podemos dizer assim, uma análise de todo o círculo de nossa vida para que nós possamos então
começar a percorrer os caminhos do menino Jesus. Espero que esteja simples para entender. Estou lendo o Evangelho aqui no Kindle, porque não tem a Bíblia em português, só tem em inglês. Mas enfim. Então, aqui se diz, né? Este primeiro recenseamento foi feito por Cirino, governador da Síria. E aqui também já temos um outro significado, né? Cirino, o que significa herdeiro. Isso significa Cirino. Então, nos tornamos herdeiros de Deus quando, a partir deste recenseamento de nossa vida, que nós fazemos essa purificação, desta análise de nossos pecados, nós começamos a caminhar na vida da graça, na vida da graça de Deus. Então, quando Deus ele quer trabalhar na nossa vida, Ele quer trabalhar através da graça. É o primeiro, digamos, a primeira condição que Nosso Senhor nos coloca. Ou seja, que estejamos em graça. Então, fizemos esse recenseamento e Quirino, aqui já voltamos para o Evangelho, Quirino, este recenseamento foi feito por Cirino, né, que era governador da Síria. Síria também tem um significado, que é planície. Então, quando nós fazemos esse recenseamento, quando nós nos tornamos herdeiros de Deus através da confissão, através da vida de graça, nós estamos em um caminho, subindo como uma montanha, a uma planície, uma Síria. Né? Então, vocês veem que tem todo o aspecto da divina providência. A divina providência preparou esta vinda de Nosso Senhor, já desde toda a eternidade, e quando, mostrando o exemplo a nós, através dos evangelhos, se vê que há um caminho a qual a divina providência, Nosso Senhor, quer que nós façamos. Então, estas palavras nos evangelhos não estão ali por estarem. Tem um significado. Então, já vemos que, para tornarmos herdeiros de Deus, nós precisamos fazer esta compunção de nossos pecados. Então, iam todos recencar-se, cada um à sua cidade. Então, aqui já nos mostra, né, como se faz esse recenseamento. Bom, nós temos os padres na nossa cidade, nós temos a igreja, da qual nos acolhe a nossa ida, né, esta peregrinação, digamos, do arrependimento, da contrição, para que nós possamos ir ao Padre, pedir perdão a Deus, confessando os nossos pecados. Então, aqui se viam, iam todos recencar-se, cada um à sua cidade. E José foi também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da casa e família de Davi, para se recencar, juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. Pois bem, então nós vemos que José, aqui ele tem a figura do penitente. Maria, se pode fazer assim, que é como se fosse um mar amargo. Pode-se usar com essa simbologia. Então, o que significa isto? Significa o seguinte, que José, indo recencar-se, indo procurar, agora estou usando de modo metafórico, indo procurar esta confissão, este arrependimento, ele nos mostra o que nós devemos fazer. Nós devemos nos recencar, nós devemos ir até a fila da confissão e procurar esta compunção, este arrependimento. Então José ele é o exemplo disso, né? E Maria, porque eu disse que Maria é como se fosse um mar amargo? Simplesmente porque quando nós entramos na vida da graça, quando nós nos confessamos todo limpo, sem esconder pecados do Padre, sem esconder pecados de Deus, porque Deus ele vê tudo, né? Ele vê cada detalhe, mesmo aqueles detalhes da quais nós nem percebemos. Ele está ali analisando cada coisinha. Ele está analisando enquanto eu falo aqui, qual é a minha intenção ao falar isto. Então, profundamente ele sabe o porquê estou fazendo isto, ou porquê nós estamos vendo, por exemplo, esta aula. Tem tudo uma razão. Então, quem procura ir a recencar-se, né, e esconder pecado do Padre, não está buscando a misericórdia de Deus, porque ninguém engana a Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus nós obedecemos, nós nos humilhamos, e é isso que vai mostrar o menino Jesus já no Evangelho. Então, este é o caminho primeiro, né, o caminho de ir buscar, né, dado o decreto a todo orbe, né, de César Augusto, do Senhor Altíssimo, nós devemos nos apresentar a este recenseamento como o próprio São José fez com a Santíssima Virgem Maria. Então tem toda uma simbologia muito profunda. O que eu estou falando isso aqui é o caminho para que nós possamos encontrar a paz. E não é uma paz, digamos, de sentimento. Não, é uma paz árdua. É um caminho que se faz. Lembre-se que nós somos aqui
a igreja que está em peregrinação. Nós somos ainda a igreja triunfante, que é a igreja do céu. Mas somos a igreja militante, que milita, que está em uma contínua peregrinação. Então não pensem que nós estamos aqui, que é como se fosse que para encontrar esta paz, é simplesmente pegar uma varinha mágica e dizer abracadabra, né, e já está. Não é isto. O Senhor, Ele quer nossa alma totalmente para Ele. E como Ele nos deu 100 anos de vida, ou muitas pessoas têm 100 anos, 50 anos, não importa tantos anos, mas nós temos. Nós estamos aqui vendo esse vídeo agora porque nós temos alguma coisa de vida. Então esse tempo que Ele nos deu de vida é para que nós possamos nos dedicar a Ele exclusivamente. Ele não quer que nós possamos dividir nossa alma entre uma coisa e Ele. Não. Nosso Senhor quer exclusivamente para Ele. Por quê? Porque Ele é o caminho de liberdade. Ele é o dono do mundo. Você quer ser amigo de uma pessoa rica? Você quer ter um amigo rico? Pois bem, seja amigo de Nosso Senhor. Quem é mais rico do que Nosso Senhor? Ele é o dono de toda a terra, Ele é o dono de tudo que existe, das estrelas, é o dono de todas as coisas. Ele fez tudo isso para Ele e por nós, por amor a nós. Então, vejam aqui que tem um amor que move, né, a razão de Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor, Ele fez tudo isso por amor. A Ele para a sua glória, mas também por amor a nós. Porque Ele não teria necessidade de nos fazer. Ele está completamente feliz. Ele é a felicidade mesma. Então Ele não teria um motivo, digamos assim, para Ele, no sentido de Ele precisar de alguma pessoa, ou de algumas pessoas, né, ou de seus seres, para que Ele fosse feliz. Não. Ele simplesmente, por sua caridade, por seu amor, nos deu tudo isto. Todas as coisas, as estrelas, nos deu a natureza, nos deu o mar, nos deu a terra. Olha que bonito. Nós temos tudo das mãos do homem mais poderoso da terra. Não da terra, do mundo. O homem mais poderoso que se pode existir, do poder mesmo. Mas, para que nós possamos ser amigos desta riqueza, deste homem tão rico, deste homem tão magnífico, que se fez exemplo para nós, precisamos seguir os exemplos das Sagradas Escrituras que Ele nos deixou, deste manual de instrução da nossa vida. Pois bem, e José ali é o símbolo da pessoa penitente. José foi recencar-se em Belém. Pois bem, e Belém, o que significa? Belém significa casa do pão. Então, já tem uma simbologia aqui. No Salmo 41, versículo 4, tem uma passagem que diz assim, que o meu pão são as minhas lágrimas. E o que isso quer dizer? Ora, o homem penitente, quando busca, o homem que se arrepende de seus pecados, quando busca a misericórdia de Deus, ele, vendo-se tão feio, tão horroroso, no sentido de Deus ser a própria pureza e ele ser a própria impureza, esta ofensa a Deus, que ele, através da compunção de suas lágrimas, pede o perdão a Nosso Senhor. Então José, que vai à casa do pão, que vai a Belém, se faz este exemplo para cada um de nós cristãos seguir. Então, nós devemos ir à casa do pão. Nós devemos ir à casa da compunção, à casa do choro. Lembre-se do Salmo 41, versículo 4, né, que meu pão são as minhas lágrimas. As minhas lágrimas fizeram meu pão. Bom, e juntamente com Maria, que eu tinha dito que Maria seria como mar amargo. E por que esse mar amargo? Porque quando nós entramos no caminho da graça, no caminho da graça de Deus, nós nos fazemos como um mar amargo, no sentido de termos um temor a Deus muito profundo. Mas este temor a Deus não deve ser aquele temor de desespero, mas deve ser um temor de esperança, um temor levado pelo amor. É o amor que nos move a ir até Nosso Senhor. Então, e é o amor que faz que Ele mesmo nos incite a mover-nos a Deus, a Ele mesmo, porque Ele é o caminho da liberdade. E pois Maria estava grávida. Ela estava juntamente com São José estava juntamente com Maria, que estava grávida. E estando ali aconteceu completarem-se os dias em que devia dar à luz. Pois bem, o que significa esta gravidez? Nesse sentido, esta gravidez significa que quando nós estamos fazendo o caminho da penitência, o caminho da compunção, o caminho de buscar a misericórdia de Deus através dos sacramentos da igreja, nós estamos como para dar à luz, ou para receber esta luz que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entra em nossas almas, a partir do momento que nós nos confessamos, nos arrependemos, e Ele se torna luz
já naquele momento em que nós confessamos e nos arrependemos. Mas para que esta luz saia, para que esta luz venha ao mundo, digamos, precisa de um caminho, precisa de uma persistência até o final. Até o final quando? O que é o final? O final é simplesmente, aqui eu uso de modo alegórico, simplesmente quando nós vemos a graça de Deus já agindo de uma maneira tão forte, da qual nós podemos colocar o nosso joelho no chão e dizer: muito obrigado, Senhor, porque era isso mesmo que eu estava buscando, era vós. Sois vós que estou buscando, é a vós que estou buscando. Então, Nossa Senhora, estando ali, aconteceu completar os seus dias que devia dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e o enfaixou, e o reclinou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estagem. Então vocês verem, o Senhor do céu e da terra, que fez todas as coisas, e que todas as coisas foram feitas para Ele, que é Deus, dono de todas as coisas. Imagina o homem mais rico do mundo. Pois o homem mais rico do mundo não chega aos pés de Nosso Senhor. Então Nosso Senhor é a própria riqueza, é o próprio poder. Então Nosso Senhor, Ele, sendo o próprio poder, a própria riqueza, sendo Ele quem é, se fez para dar-nos os exemplos, não porque Ele precisava, mas para que nós pudéssemos ter esse exemplo, se fez nascer em um lugar onde os bois comiam, onde os bois e as vacas comiam, em uma manjedoura. E por quê? Porque Ele diz que, para nos mostrar, aliás, que este caminho desta compulsão, este caminho que nós estamos fazendo, não vai ser feito através das riquezas, através das vaidades, através da avarícia, mas através da humildade. Então, Ele, que é o dono de todas as coisas, ele precisa, digamos assim, em certo sentido, para que nós possamos deixar-nos ser ajudados por Ele, ele mostra que o caminho para que nós possamos ser ajudados por Nosso Senhor é o caminho da humildade. Então, comecei já este caminho da penitência, fui à confissão, fui fazer o recenseamento, fui ao caminho da confissão, me confessei, me arrependi dos meus pecados, continuo neste caminho, por mais difícil que se faça, por isso que vamos até Belém, a casa do pão, que é ali onde nós fazemos o nosso pão, é o nosso choro, que é o caminho da compulsão, do arrependimento dos pecados. Ele ainda nos pede que nós sejamos humildes e que continuemos no caminho da humildade. E Ele somente não nos pede como Ele nos deu o mesmo exemplo. Ele, que é o dono de todas as coisas, nos deu os exemplos na senha de uma manjedoura. Então, aqui está o caminho. É um caminho de liberdade, mas para o caminho de liberdade nós devemos passar por este caminho, devemos reconhecer que nós somos pó, e que ao pó nós temos de voltar. Então aí também tem o significado do orbe, da terra. Então, reconhecemos que nós voltaremos para aquilo. E, ademais, a Nossa Senhora deu à luz o seu filho primogênito, o enfaixou e o reclinou numa manjedoura, porque não havia outro lugar na estalagem. Então, este não havia outro lugar na estalagem tem um significado muito importante, porque no Evangelho de São João diz que ele veio ao mundo e o mundo não reconheceu, o caminho rejeitou. Então, ele veio ao mundo e ele não tinha nem mesmo lugar para nascer. É mais ou menos como Nosso Senhor, Ele quer, através de sua misericórdia, vir a nossa vida e Ele não encontrar um lugar na nossa alma. Não tem um lugar, porque nós não preparamos, nós não o recebemos. E nós só podemos preparar esse lugar através deste caminho, da qual eu estou dizendo agora, neste momento. Ou seja, o caminho da compulsão, o caminho do arrependimento dos nossos pecados, o caminho da humildade, mas tudo isto feito por amor a Deus, mesmo que eu não entenda. Porque o próprio Isaías diz, para entenderes, deveis crer. Se não crerdes, não entendereis. Então, primeiro devemos crer. É fechar os olhos e não importa o que vier, venha as ciladas do demônio, venha as seduções do mundo, venha as malícias da carne, mas nós continuamos firme aqui, para não perder a guerra. Podemos perder uma batalha, às vezes quando caímos em um pecado, infelizmente, por desgraça, mas neste mesmo momento já deve procurar o caminho da compulsão, do arrependimento, ir a uma confissão, não deixar o pecado tomar conta da sua vida. Não esperem o pecado ficar ali dias, não façam isso. Pois assim nós estamos impedindo, digamos, Deus trabalhar com mais rapidez, em certo sentido, em nossas almas. Pois bem, e eles enfaixaram ali o menino Jesus. Quando Adão pecou, ele saiu do paraíso envolto de uma roupagem de carne. A carne, esta roupagem, quanto mais se esfrega, mais se desmancha, mais se desfaz.
esta roupagem em volta do menino Jesus significa os lençóis, né, a pureza. Então, aí nos mostra um caminho da qual nós devemos seguir, que é o caminho da pureza. E não é somente a pureza do corpo, digamos assim, de não pecar mortalmente, contra o sexto mandamento, mas é a pureza mesmo das intenções, a pureza da alma, a pureza do nosso coração. Nós devemos ter a reta intenção de fazer o bem, mesmo que isto me custe, mesmo que isto me... não sei, mesmo que isto possa fazer afastar de meus amigos, afastar de minha família, afastar... Mas a reta intenção deve estar ali. Nosso Senhor, Ele quer isto, que nós hajamos corretamente. Pois é isto que significa os lençóis. Então, enquanto Adão saía ali do paraíso todo envergonhado, todo cheio de vergonhas, Nosso Senhor, Ele veio ao mundo envolto nesse lençol da pureza de tudo e quanto pode significar. É a pureza de perdoar um amigo, é a pureza de não querer fazer mal ao próximo. E vejam que Nosso Senhor, quando Ele veio ao mundo, Ele veio como criança. Uma criança, quando nós damos um tapa na cara dela, não sei, quando nós damos... quando nós a corrigimos, ela fica com raiva, ela esperneia, ela grita, mas se nós darmos uma balinha, uma coisinha doce, para agradá-la novamente, ela esquece daquela correção que nós a fizemos. Pois isso significa pureza. Pureza é poder, por exemplo, perdoar o seu próximo com facilidade. Por isso que o nosso Senhor diz, perdoar 70 vezes 7. E perdoar é esquecer mesmo. É esquecer, é renovar. É isso que é perdoar, é o reino de paz. Não guardar, não ter rancor do nosso próximo. O nosso próximo nos ofendeu, então se ele nos pede perdão, nós o perdoamos. E mesmo se ele nos pedir perdão, já o perdoamos em nosso interior. Já buscamos este caminho de perdão. É isso que o nosso Senhor vem ensinar. Ele vem ensinar a humildade, a que nós não fazemos nada para nós mesmos, para que nós possamos viver para Ele. Então tudo isto já é um caminho da qual estou ensinando aos senhores para poder aproveitar desta esperança que o menino Jesus nos traz no Natal. E no Natal, digamos assim, é uma imagem, uma figura da nossa vida, que nos traz em nossa vida, em nossa alma. Bom, ora, naquela mesma região, havia uns pastores que velavam e faziam de noite a guarda ao seu rebanho. E eis que apareceu junto deles um anjo do Senhor, e uma claridade divina os cercou, e tiveram grande temor. Porém o anjo disse-lhes, não temais, porque eis que vos anuncio uma grande alegria, que terá todo o povo. Pois bem, então aqui nós vemos outro significado, os pastores. E os pastores estavam vigiando as ovelhas, estavam vigiando o seu rebanho. Então, o que são estes pastores? Estes pastores, podem se pegar em certo sentido, são como se fosse nós mesmos. Nós somos os pastores e nós vigiamos o rebanho, que é os nossos bons pensamentos. Então, somos os pastores e vigiamos o rebanho. Este rebanho, que são os nossos bons pensamentos, tem dois inimigos. Então, tem os pastores, tem os dois inimigos, que são o lobo e o ladrão. O ladrão, ele pode-se dizer que é o diabo, é o demônio, que nos tenta seduzir, que nos tenta induzir às suas ciladas. E o lobo é a nossa própria carne, que é um inimigo, um dos maiores inimigos que nós temos. Pois bem, destes dois inimigos que nós temos quatro motivos de vigiar. Primeiro são as impurezas, as nossas impurezas. O segundo são as misérias da vida presente. O terceiro é a malícia de nossas iniquidades. E o quarto, o pensamento da morte. Pois bem, para a impureza nós temos um remédio muito forte, que é o desprezo de si mesmo. Então é mostrar que eu me desprezo no sentido de eu sair na rua e me flagelando, não sei, fazendo qualquer coisa assim, mas no sentido de quando alguém nos corrigir, quando, não sei, o nosso professor, o nosso patrão nos corrigir, nós simplesmente silenciamos e oferecemos a Deus. Ou quando nossa mãe nos pedir algo, nós oferecemos a Deus. É isso, é ter-se por nada, porque nós somos pó. E ao pó nós temos de voltar. Então, lembre-se, homem, que tu és pó, e ao pó has de voltar. Então, nós devemos fazer isto. O remédio para a impureza é o desprezo de si mesmo. E o desprezo de si mesmo quer dizer também fazer um pouco de jejum, fazer um pouco de penitência. Mas isto levado pelo amor. É pelo amor que você deve levar. Não faça como
como algo obrigado e chorando. E não é isso que Nosso Senhor pede, né? Então, quando jejueis, não mostreis cara triste, porque não é isso que Nosso Senhor quer. Isso não é um jejum agradável a Deus. Mas o desprezo de si mesmo é um jejum agradável a Deus. Né? E é mesmo um jejum que vem com o tempo da nossa vida espiritual, oferecendo este jejum e estes desprezos para Deus, né? Já na vida de graça, já tendo este caminho percorrido, né? Como mencionei. Enfim, e ele se agradará, ele vai ter piedade de cada um de nós. O menino Jesus, ele veio para isto. Ele veio para que nós possamos ter vida, né? As misérias da vida presente, né, que são os nossos pecados, nós temos como remédio a compunção. Então, nós temos o padre a recorrer. Né? Podemos ir ao padre e recorrer. Bom, a malícia das nossas iniquidades, que são... Temos como remédio a pureza, né, de intenção. Isto é o seguinte: quanto mais me desprezam, ou quanto mais eu tenho que oferecer certas humilhações que eu recebo, eu ofereço para Deus, mas eu ofereço alegremente, não no sentido de, olha como isso é difícil, como isso está me fazendo mal. Né? Não, simplesmente ofereço e esqueça, já foi. E o pensamento da morte, que é que nós podemos pensar no sentido de termos a esperança da qual nós podemos nos salvar e colocarmos a nossa confiança em Deus, em Nosso Senhor. Né? E esta esperança, este amor a Deus, vai nos levar a um certo temor. Por isso que significa aqui, por exemplo, Maria, que eu disse que era como se fosse mar amargo. Né? É o temor que gera na nossa alma, do temor de desagradar a Deus. Mas esse temor tem que ser um temor verdadeiro. Não é mostrar-me publicamente que eu temo a Deus e que eu condeno todo mundo e, em privado, ser um delinquente. Né? Não é isto. É, de fato, trabalhar espiritualmente. Né? Ter aquela pureza do espírito, aquela pureza do coração. Pelo menos procurar aquela pureza e não fazer nada com vontade. Ou seja, não fazer nada de mal com vontade. Né? Uma coisa é não sei... Estou dormindo e alguém me acorda com susto e dou um tapa na pessoa, porque de repente eu tive um susto e reagi automaticamente. Isso não foi com vontade, mas seria com vontade, por exemplo, eu falar mal do próximo, né, e deleitar-me nisto, né, e saciar-me, e alegrar-me nisto. E Nosso Senhor não pede isto, Nosso Senhor pede o contrário. Tá? Então nós estamos nos esquecendo, todos nós estamos nos esquecendo, que o que Nosso Senhor veio, a mensagem que Nosso Senhor veio nos trazer seria este. Que é de fato procurar o caminho da humildade. Pois bem, então já disse que o pastor somos nós, e que nós temos dois inimigos, que são o demônio, como ladrão, né, e o lobo, que são os movimentos da carne. Né? O movimento de eu querer me ensoberbecer, de ser melhor que os outros e condenar todo mundo porque eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho uma boa formação, eu tenho a missa. Não é isto. Nós não vemos para julgar as pessoas, nós vemos para servir a Deus. Esse é o caminho. Bom, e porém o anjo disse-lhes, não temais, porque eis que vos anuncio uma grande alegria que terá todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. E eis que vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celeste louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens da boa vontade. Pois aqui está tudo. Aqui está tudo. Então, quando nós procuramos este caminho de compunção, este caminho de penitência, o caminho que nós estamos buscando para termos a misericórdia de Deus, para que nós possamos amar a Deus com a intenção de amar a Deus, Nosso Senhor, Ele vem da nossa boa vontade, lembre-se, paz na terra, os homens de boa vontade, Ele nos ajudará. Então, mas vejam, é um caminho, é um processo. Não é como se pegar uma varinha mágica e já está, acabou. Mas, a partir do momento em que nós mostramos o arrependimento, a partir do momento que nós mostramos a Deus que nós queremos seguir o que é correto através de sua santa doutrina, através da sua santa igreja, Ele já vai começar a nos ajudar. Então, a nossa vida muda e é uma esperança que nós podemos ter aqui mesmo na Terra, já começando aqui na Terra. Por isso, já podemos conversar com Deus com a nossa consciência limpa. Que coisa boa ter a consciência limpa. Não ter nada
remordendo dentro de você que você está fazendo isso ou aquilo, né? Então, aí está o significado do Natal. Como nós podemos aproveitar os frutos do nascimento do menino Jesus? É de fato seguindo, e seguindo de acordo com o que ele mesmo quer que nós seguimos, não de acordo com o que eu vejo ser correto. Não, o menino Jesus nasceu, mas eu vou ser avarento, eu vou ser soberbo, eu vou julgar o meu próximo, eu vou, não sei, fazer mal. Então, se estamos seguindo este caminho, se nós estamos seguindo esse caminho de fazer o mal, de não buscar esta pureza, essa simplicidade, da qual o menino Jesus, que é o próprio Deus, que se fez homem, que se fez menino ali naquela manjedoura, se nós não buscarmos isto, não podemos ter como esta esperança de fato no menino Jesus, porque nós não estamos seguindo o caminho dele. Então, o remédio é seguir o caminho de Deus, é seguir o caminho de Jesus, sem colocar sectarismo nas nossas vidas, sem colocar coisas que não são de Deus, que não vêm de Deus. O que vem de Deus é o bom, é o belo, é o amor, é a caridade, é a humildade. Tudo isso vem de Deus. Agora, quando nós nos deixamos levar por um caminho de acusações, de falsos juízos, de calúnias, de desprezo ao próximo, este não é o caminho de Deus. Nós não estamos no caminho de Deus aí. E então, para encontrar essa esperança, nos colocamos, façamos-nos sinceros de novo, pensamos a Deus, que Ele nos ilumine, que Ele nos mostre os seus caminhos. Porque lembramos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém sobe aos céus, ou seja, ninguém vai ao Pai se não for pelo caminho de Cristo, pelo caminho dele, seja por Ele, pelo Verbo, pelo caminho que Ele nos mostrou com a sua santa vida aqui na Terra. Então Ele poderá ser o porto dos navegantes, Ele poderá ser o alimento daquele que tem fome, a consolação daquele que chora. Tudo isso é nosso Senhor. Tudo isso é nosso Senhor. E nosso Senhor, Ele quer que nós buscamos este caminho nele, né? Com Ele e para Ele. Então, peçamos à Santíssima Virgem Maria que nós possamos, e a São José, que nós possamos encontrar este caminho, e que possamos nos fazer crianças novamente, como Deus mesmo se fez criança. Para que, então, nós possamos um dia estar naquela vida verdadeira, que é a vida eterna, e da qual não terá mais fim, e somente terá alegria, né? E louvor a Deus. Então, que Deus os abençoe e salve Maria.